Então, assim, a gente sabe que a medicina é um curso sério, né? Se a gente pegar a carga horária, né? Se você comparar a carga horária, por exemplo, da nutrição, vamos pegar a nutrição, que é uma área da saúde. Então, tu pega a nutrição e medicina. Você fazer medicina é como se você estivesse fazendo 3 vezes o curso de nutrição. Então, a medicina tem 6 anos e a nutrição tem 5 anos. Então, se a gente comparar a carga horária, isso vai depender muito de faculdade, mas assim, em média, né? É como se você fizesse 3 vezes o curso de nutrição, entende? Então, assim, tem uma carga horária extensa, tá? E além de ter essa carga horária extensa, né? Além das horas, você vai ter o quê? Você vai ter que adquirir, né? Absorver muito conhecimento. Por quê? Por que vocês acham que tem que ter muito conhecimento na medicina? Vidas. Você vai estar ali na sua frente, vidas. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que ter um cuidado máximo na hora de orientar o teu paciente, na hora de prescrever um medicamento, né? Pensando na clínica médica, pensando lá na cirurgia, na hora de você fazer uma cirurgia, você tem que ter um cuidado com essa pessoa. Não é simplesmente você fazer medicina por fazer. Não, eu vou fazer medicina para mim ser doutora, para mim ser doutor, né? Para me botar lá no meu Instagram, para me botar no meu Facebook, eu sou médico, né? Eu sou médica. É... não é sobre isso, nós estamos falando sobre vidas. Então, assim, um ponto que a gente tem que trabalhar e refletir bastante é quando a gente, pô, será que a medicina é para mim? Você está disposto a aprender? Você está disposto a memorizar os conteúdos? Porque imagina comigo, né? Hoje você está no vestibular. Tem alguns estudantes de medicina que me acompanham aqui, né? Haja vista as técnicas de memorização, haja vista as técnicas de aprendizagem e produtividade que eu compartilho aqui, tá? Mas a maioria que me acompanha aqui é vestibulando em medicina e quer passar em medicina, né? Me acompanha aqui, vê eu falando sobre passar em medicina em 60 dias, isso chamou a atenção da pessoa, o cara, pô, né, vamos ver o que esse maluco tá falando aí, pô, 60 dias, né? Picareta, o cara já pensa, picareta da internet, charlatão da internet, né? Sendo que lá fora o Brasil é uma piada, né? O nosso sistema educacional de cursinhos e videoaulas que a maioria usa aqui para passar em medicina é uma piada, né? Até tem uma matéria que eu vi esses dias que diz, né? O sistema educacional brasileiro forma analfabetos, né? Então, obviamente que se você está usando uma metodologia que não funciona, você vai demorar mais tempo até ter aquele resultado, né? Mas enfim, não vamos falar sobre esse tópico. O que acontece? A maioria que está aqui me acompanhando está estudando para passar no vestibular, né? Quer passar no vestibular, tá? Vestibular. Aí o que acontece? Quando você chega lá no vestibular, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Questões, né? Vai ter as questões, vai ter a redação. Beleza. E para você resolver essas questões, você tem que ter o quê? Você precisa ter uma capacidade cognitiva. Qual que é essa capacidade cognitiva? Atenção, né? Você tem que ter atenção. Você precisa ter raciocínio lógico e você precisa ter tomada de decisão, tá? E o teu raciocínio lógico, a tua tomada de decisão, tá? A tua capacidade de interpretar aquele texto, interpretar aquele problema, está intimamente relacionado com a sua memória, né? Então, eu vou ter que acessar a minha memória, as informações que eu tenho aqui no meu Google, vou ter que acessar essas informações para me conseguir resolver aquela questão e marcar o X correto. Quando você estiver na medicina, você vai perceber que é igual. Cada paciente que aparece, né? Cada paciente que aparece, o que acontece? É, você vai ter o quê? Você vai ter um problema para resolver, né? Você vai ter um problema que você tem que resolver. Além disso, você vai ter que tomar a decisão, né, para prescrever o melhor medicamento. Você vai ter que acessar a sua memória para lembrar os medicamentos, lembrar as doses daqueles medicamentos,
né? Você vai ver as características que aquele paciente tem, você vai ver quais são os sintomas e sinais que esse paciente apresenta. Aí você vai pensar o melhor exame para aquele paciente, a melhor terapêutica para aquele paciente, quais são os melhores remédios, baseado na memória, baseado no que você aprendeu na aula, entende? Então acontece a mesma coisa no dia do vestibular, é o que acontece na medicina, né? Então, quando a gente pensa, será que eu vou aguentar a faculdade de medicina? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, é o quê? É o quê? Eu tenho capacidades? Que capacidades são essas? Aprendizagem e memória. E aí eu preciso falar para vocês, né, que segundo a neurociência, né, nós temos um negocinho chamado neuroplasticidade, né, que é a capacidade de adaptação dos teus neurônios frente a um estímulo, ou seja, aprendizagem e memória são habilidades que eu consigo treinar elas. Da mesma forma que eu vou na academia e eu fortaleço a minha musculatura, eu consigo fortalecer a minha aprendizagem, eu consigo melhorar a minha capacidade de memorização.